paz de Cristo, mais um dia aqui contigo, refletindo nas Escrituras Sagradas. E eu quero finalizar contigo o tema Viva o seu propósito. Nós ouvimos muito, né? Falar sobre propósito. Inclusive tem uma frase que a gente ouviu bastante, que é: só vive o propósito quem suporta o processo. Em alguns casos, sim. Mas se nós observarmos com atenção, na vida de Esther se deu de forma diferente. Por quê? O processo foi bom, pois ela sai de uma condição de cidadã comum para ocupar uma posição de rainha e querida por todos. Mas para cumprir o propósito, aí sim, Esther teria que abrir mão de tudo, inclusive colocar a sua vida em risco. Muitos de nós ficamos ansiosos, querendo saber para o que fomos chamados. Qual propósito precisamos cumprir? O que é que estamos fazendo aqui? E deixamos de cumprir chamados básicos do natural. E o que é natural para nós que cremos em Cristo Jesus? Está lá em João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Nós observamos que Deus age em um contexto natural, que muitos de nós chamaríamos de coincidência. Um conflito familiar, um conflito em um império, cada um vivendo a sua vida. Porém, Deus, Ele sabe o futuro e Ele age nessa situação, favorecendo quem? Esther, conduzindo-a a assumir uma posição de rainha, achando graça diante de todos, porque tinha algo que Esther precisaria cumprir em favor do seu povo. Então, Deus deu a Esther o quê? Todas as possibilidades para cumprir o propósito para o qual ela foi chamada. Porém, eu quero trazer algo importante para você. Quando falamos sobre propósito, nós não podemos esquecer do tempo. E nós não gostamos muito de falar sobre isso. Mas em Eclesiastes 3, versículo 1 vai dizer: tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Mas a maioria de nós não gostamos de esperar. É tudo tão rápido hoje, uma tecla e tudo muda ou tudo se resolve. Precisamos viver sem esperar. Como assim? Descansando em Deus, confiando e compreendendo que Deus tem um propósito em cada situação. Simplesmente viver. E viver o quê? O maior propósito para o qual fomos chamados. De quê? Filhos e filhas. Pois Ele, o nosso Pai que está nos céus, e somente Ele conhece o futuro. Vê o que não vemos, sabe o que não sabemos. E eu quero te chamar a atenção para um fato ocorrido com Mardoqueu. Lembra que ele descobriu uma trama de assassinato do rei? Está escrito em Esther, capítulo 2, versículo 21 ao 23. Pois é, era costume do rei homenagear e honrar as pessoas que favoreciam o rei dessa forma. Porém, Mardoqueu, ele é esquecido, ele não é homenageado. Mas o interessante é que Mardoqueu ele não se importou com isso, pois ele já vivia o maior propósito da sua vida, ser filho do nosso pai. Então, para Mardoqueu era natural fazer o bem e não ser reconhecido por isso, como está escrito em Tiago 4,17, que diz assim: portanto, pensem nisso, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Mardoqueu, um exemplo de fé e plena confiança em Deus, vivia e se portava como filho. Vivia o chamado e cumprindo o seu propósito diário, desde a educação de Esther, a sua filha, e também em seu local de trabalho. Porque Mardoqueu vive em obediência ao estatuto, princípios e valores estabelecidos pelo nosso pai. As pessoas observavam Mardoqueu. Está escrito em Esther 3, do 3 ao 6, que os colegas de trabalho observavam o comportamento de Mardoqueu. E falou com o inimigo de Mardoqueu, Amã, sobre o posicionamento dele. Porém, Mardoqueu não dava ouvido.
as falas de seus colegas e ele se mantinha firme naquilo que ele cria. Por isso, Amã, o seu inimigo, que havia tramado a morte do seu povo, trama então a morte de Mardoqueu, de maneira que essa morte fosse visível diante de todos, que era em uma forca. E após a morte de Mardoqueu seria o extermínio do seu povo, do povo de Esté. Porém, Deus continua agindo. E no intervalo entre um banquete e outro, que a rainha Esté havia preparado, o rei não consegue dormir. E decide então ler os escritos reais, o que não é mera coincidência. Lê exatamente sobre o livramento de morte que Mardoqueu havia alertado. E sabe quanto tempo, olha o tempo aí, havia se passado? 5 anos. Pois é, Deus havia guardado para o livramento de morte de Mardoqueu, pois nesse momento o rei o honra e o livra da morte. O nosso Pai sabe exatamente o tempo oportuno para fazer com que todas as coisas cooperem ao nosso favor. E foi isso que ocorreu com Mardoqueu. Ele não é morto e ainda é promovido a ocupar um cargo, segundo depois do rei, no reino. Então nós voltamos para Esté. Ela não estará sozinha, pois Mardoqueu a ajudará nas tomadas de decisões para favorecer e dar um livramento ao seu povo e para o cumprimento do propósito para o qual Esté foi chamada. Deus ele age em todas as situações no natural e que muitas vezes nós achamos que é mera coincidência, para favorecer aqueles que o amam e são chamados de acordo com o seu propósito. Deus também nos dá as possibilidades para o cumprimento do propósito. E Ele sabe exatamente o tempo oportuno de cada coisa acontecer. Então, eu quero te convidar a cumprir o seu propósito. Seja filho, seja filha. Ame ao Senhor de todo o teu coração. Entregue a Ele o teu caminho. Confie nele e Ele conduzirá os teus passos e te posicionará exatamente onde você deverá estar para o cumprimento do seu propósito. Deus te abençoe.